Pessoal, boa tarde. Vamos dar início ao nosso painel, que já estou vendo aqui pelo tempo que já perdeu 8 minutos aqui nos vídeos, no atraso. Bom, pessoal, meu nome é João Leal, atualmente eu atuo na Cenemar, que é a Secretaria de Energia e Economia do Mar, a primeira do Brasil que trata especialmente desses dois temas, considerando naturalmente a vocação que temos não só para o mar, como também para o plano energético, onde somos o estado da diversidade energética, né? Somos os únicos geradores de energia termonuclear. E para mim, André, é uma grande honra estar ao lado aqui de 3 atores super importantes nesse ecossistema nuclear, onde a base Fabril ela está atracada aqui no estado. Desde da fabricação do elemento combustível, lá através da INB, Indústria Nuclear Brasileira, que fica localizada lá em Resende, né, responsável desde a mineração, né, a fabricação desse elemento, perpassando pela Nuclep, onde até pouco tempo, né, o Almirante Seixas muito bem liderou essa empresa pública federal também, responsável pelo suprimento de equipamentos pesados. Essa empresa fica ali em Itaguaí. E o André, chefe de gabinete do amigo, presidente Licurgo, que hoje não pôde estar aqui, mas está muito bem representada por você, André, que são as usinas de geração. Hoje temos a usina de Angra 1 e Angra 2 em operação, né? São quase 2 GB, André, de energia limpa e firme, né? A gente tem discutido muito ao longo desse Energy Summit a importância da gente entregar para o sistema o que ele precisa, né? Especialmente no ambiente futuro, onde os data centers já se apontam como uma alternativa, a energia nuclear se aponta como um suprimento interessante para esse tipo de equipamento. Então, esse caráter de ser uma energia firme e limpa é atrativo para esse ecossistema que se apresenta. E temos o desafio grande, André, já fazendo a primeira pergunta a você, da retomada das obras de Angra 3, que é um projeto, André, que, conforme estudos da FGV apontam, que ele tem uma capacidade de geração de mais de 15 mil empregos diretos e indiretos. E ele também simboliza a continuidade do programa nuclear brasileiro. E a gente está aí há 40 anos nessa luta, juntos, né? Por essa retomada. Lamentavelmente, no CNPE que ocorreu, o assunto não foi pautado, não obstante a presença do presidente Lula. Então, até conversando com o deputado federal Júlio Lopes, que deve chegar aqui aos 49 do segundo tempo, porque veio, se esforçou para estar aqui também conosco, ele é o presidente da frente parlamentar. Eu entendo, André, que está beirando o descaso, né? Como tivemos juntos lá em Brasília, na audiência pública, a pior decisão é não tomar decisão. A eletronuclear ela tem um custo milionário da manutenção desses equipamentos. E assim, André, até considerando o tema do painel, né, que é a regulação, que acaba sendo... Eu sou talvez certamente o único coordenador nuclear no ambiente nacional. E essa regulação é federal. A gente acaba ficando um pouco limitado. A gente tem a iniciativa lá do Renuclear para baixar a tarifa de Angra 3. Mas como é que você olha também, não só como servidor da eletronuclear, como cidadão, o que fazer para que essas obras sejam retomadas, considerando que é um projeto virtuoso de desenvolvimento econômico sustentável? Bem, João, obrigado pelo convite de participar desse debate, né? É sempre importante a gente trazer os elementos, né, que vêm sendo discutidos. E o foco aqui é Angra 3, né? Então, por que Angra 3, né? Quais são os benefícios, quais são as externalidades que essa usina traria para o país, para a região, Estado, municípios e União. Então, a gente vem trabalhando, né, arduamente, como você falou, realmente é um empreendimento de 40 anos que ainda está para ser concluído, né? E eu posso afirmar o seguinte para você, João, que eu acho que a gente tem que partir dessa análise, né? Num tripé entre a parte elétrica, energética e a parte estratégica, né? Angra 3 é importante para o país. Nós sabemos que sim, né? Nós sabemos que sim. Por mais que a gente tenha debates calorosos dentro do CNPE, que não é só, lá se encontram 16 ministérios, cada um ministério com a sua opinião, mas no fundo nós sabemos da importância desse empreendimento. No viés elétrico, né, vamos falar assim, a importância de Angra 3 é
muito crucial no momento onde nós temos aí uma necessidade de energia firme para o sistema, uma energia limpa, uma energia despachável. Então, vamos tocar nesse ponto elétrico. Acabou de sair no planejamento energético brasileiro o PDE 2034, onde diz ali a importância de Angra 3, né? Ela está no horizonte de 2028, se eu não me engano, a entrada de Angra 3 no PNE, mas nós sabemos que isso aí se alonga, né, até 2028, 2029. Se isso for retomado, a decisão do CNPE for tomada agora. Então, numa questão elétrica, nós sabemos a importância de Angra 3 para o sistema elétrico, né? Hoje nós temos um excesso de oferta e não temos demanda. Mas, mesmo assim, para a gente poder suprir aquilo que as variáveis, as fontes renováveis variáveis intermitentes não entregam, o nuclear ocupa essa posição, assim como o gás, ciclo combinado, até mesmo o carvão, né? Você vê que existe uma parte térmica que precisa fazer o complemento. No viés energético, aí eu posso dividir a importância de Angra 3 em diversos aspectos. O primeiro é a gente encarar uma nova realidade mundial de descarbonização, de transição energética, onde o nuclear cada vez mais vem fazendo parte desse pensamento, né, de energia limpa no mundo. Nós sabemos que a nossa matriz é extremamente renovável, extremamente limpa. Então, no viés elétrico, estamos muito confortáveis. 95% renovável, limpo enfim. Na questão energética, você inclui ali o transporte, você inclui indústria, que faz com que a tua renovabilidade ela reduza um pouco, fica em torno de 55%, que é muito grande. É aquilo que a Europa quer chegar daqui a 30, 40 anos. Então, nós já chegamos. A nossa transição energética já foi feita lá atrás. Isso é importante também a gente deixar muito claro. Então, nesse viés energético, nós também, Angra 3 está muito bem posicionada. É necessária para poder participar desse movimento de descarbonização que a gente vive hoje. Então, em termos energéticos e no viés estratégico. E aí que eu posso dividir também em alguns pontos esse viés estratégico da participação de Angra 3 e no nuclear como um todo. Primeiro, que a gente não pode pensar em Angra 3 isoladamente. A gente precisa trazer, e é por isso que essa mesa ela é tão diversificada, né? O Seixas já foi dirigente do CLEP, o Adalto da INB, são empresas parceiras, irmãs, que andam de mão dadas, e que nós temos aí no estado do Rio, graças a Deus, como você fala nas suas palestras, é um estado abençoado, é um estado onde você tem petróleo, tem gás, tem vento, tem mar, enfim, tem o nuclear, tem biomassa. Então, você tem uma prateleira de fontes, né? E o nuclear, obviamente, faz parte dessa prateleira. Então, o viés estratégico nesse sentido é muito importante para a Angra 3. Então, ela vai compor esse cluster nuclear, dando mais robustez, gerando emprego, né? Nós temos hoje o estudo mais atual feito pela FGV mostra aí o fator multiplicador de Angra 3, onde você, a cada real investido, você tem um efeito multiplicador de 2 para o PIB e 3 para o Estado. Então, nós temos aí uma capacidade, vamos dizer assim, distributiva e, enfim, de transbordamento, né? Assim como mão de obra, né? Quer dizer, a obra de Angra 3 vai trazer aí cerca de 22 mil empregos diretos e indiretos, quer dizer, você vai movimentar a economia, você vai mexer na estrutura, né, de educação, treinamento, desenvolvimento, peças, combustíveis e tudo mais. Então, quer dizer, é
um transbordamento tecnológico muito grande, né? Então, e ainda no cenário estratégico, né, a gente vê a importância do nuclear, né, que meio que catalisa, né, tudo isso. A questão energética, a questão ambiental, a questão elétrica. Então, é como que a Angra 3 hoje está posicionada. 3 hoje está posicionada. Nós tivemos aí um relatório entregue ao Ministério, né, feito pelo BNDES, contratado pela gente, no momento que a Eletrobras ainda estava participando, né, como no acordo, né, de investimento. Nós sabemos que a Eletrobras não faz parte mais do acordo de investimento, ficou só no acordo de acionistas. E isso traz uma mudança, né, na estrutura e na tarifa, porque esse trabalho que foi apresentado ao CNPE, ele é um trabalho basicamente de você fazer um cálculo de uma tarifa ótima, baseado na modicidade, baseado no tripé, né, que o planejamento energético preconiza, segurança energética e tudo mais. Então, nós saímos com uma tarifa, foi apresentada essa tarifa ao CNPE e, infelizmente, né, nós não conseguimos sair do CNPE com um ok, né, do vamos fazer, do vamos retomar. Quando veio o acordo com a Eletrobras e o governo, nós vimos que precisava, né, e isso foi mandatório, um novo estudo. Esse novo estudo é necessário para poder se montar ali um cenário aonde a Eletrobras sai desse acordo. Obviamente, você muda as premissas do modelo, você muda as premissas do valor final, que você, basicamente, você vai trabalhar de trás para frente. Você vai, a partir de uma tarifa ótima, você vai chegar no teu modelo de negócio, o que você vai, né, o tempo e tudo mais. Então, hoje, o status hoje, João, é o seguinte: nós estamos com a tarefa, né, junto com o BNDES, de refazer o cálculo, de refazer a tarifa, né, levar para o CNPE. Ontem nós tivemos uma notícia muito positiva, não sei se todos os senhores acompanharam, e foi que o presidente Lula sinalizou a necessidade, né, de se levar ao CNPE novamente no final do ano essa modelagem nova, essa nova tarifa, para que seja apreciado e para que seja, vamos dizer assim, decidido, né? Assim esperamos. Então, a expectativa é muito grande, né? Eu vejo aqui amigos de várias empresas, né? Eu acho que estamos todos ansiosos, né? Quer dizer, todos apreensivos com a obra, pela continuidade. Então, em termos do que é necessário fazer, é claro que a Angra 3 é necessária, está atrasada e precisa realmente entrar dentro do portfólio do PAC, tá? Lembrando que dentro do PAC, Angra 3 não está como obra, ela está como estudo. Então, seria muito interessante, né, que Angra 3 entrasse no PAC como obra, né, assim como outras obras de infraestrutura do país, para poder dar um senso de urgência, né, a essa obra importante para o país. E é isso, João. Quer dizer, as expectativas são muito boas, tá? Você colocou de forma muito didática a multiplicidade de virtudes que o projeto tem, e temos esses dois desafios aí, como você colocou: o refazimento dos cálculos ante essa mudança societária que houve, e também essa questão semântica mais importante de mudar a denominação no PAC do projeto. Você mencionou, só para poder complementar o teu dado, você citou aí que existe um valor que a eletronuclear despende, né, um custo, né, em cima da não decisão de Angra 3, né? Essa não decisão, ela implica em valores aí que beira 1,2 bilhões por ano. Você divide aí, mais ou menos, na estrutura, 800 milhões vamos dizer assim, de juros, né, em cima dos credores, né? Você tem aí mais 100 milhões de mão de obra, você tem mais 120 milhões de material estocado e de manutenção. Então, quer dizer, você soma aí quase 1 bi
200 por ano. Então, quer dizer, a não decisão ela vai encarecendo o teu empreendimento, né, 1 bi e 200 todo ano. Então, quer dizer, Como é foi muito dito, André, complicado. pelo nosso secretário Cássio Coelho na abertura do evento, o governo do Estado do Rio de Janeiro, né, não obstante ser um projeto federal, ele vai continuar aí a todo tempo se esforçando pela retomada das obras. Almirante Seixas, bom, o André ele colocou muito bem nessa multiplicidade de virtudes que a usina de Angra 3 tem esse projeto. E o nosso setor ele tem uma multiplicidade também de aplicações. Então, como presidente da BEM, até queria saudar aqui o novo presidente da Nuclep, né, que sucedeu o senhor depois de uma gestão brilhante. Saudar, seja bem-vindo ao nosso ecossistema nuclear. Então, Almirante, vocês queriam que o senhor abordasse essa perspectiva, né, da multiplicidade de aplicação, que passa pela medicina, defesa nacional, agricultura, e também falasse da importância da transferência do conhecimento. Né? Eu percebi ao longo do tempo que eu estou no setor do nível de qualificação de mão de obra. Então, como que a ABEM, para quem não conhece, a ABEM é a Associação Brasileira de Energia Nuclear, a mais antiga associação que defende, né, o setor. Então é isso, Almirante. Parabéns aí pelo novo desafio na liderança dessa importante associação. E eu queria ouvir isso do senhor aí, e todos certamente também. Bom, João, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né, de participar desse painel aqui junto com o André. Seixas, deixa eu só aproveitar aqui e anunciar a presença do deputado federal Júlio Lopes, que é o presidente da Frente Parlamentar Nuclear, tem feito uma defesa brilhante no setor em Brasília. Bom, então aproveitando, continuando aqui agradecer a oportunidade, né, de estar aqui junto com o deputado Júlio Lopes, com o André, com o João e com o Adalto aqui da INB. E essas palavras do André são importantes porque Angra 3, né, aquilo que o João falou no início também, eu acho que é muito importante. O fato de não ter a decisão, acho que é a pior decisão que poderia ser tomada. Né? Então, o Angra 3 é muito importante não só para o Brasil e muito também importante para o setor. O setor nuclear, como foi dito aqui anteriormente, até pouco tempo atrás eu estava na Nuclep, e uma das coisas que os órgãos de controle apontavam era a falta de uma política nuclear para o Brasil. Isso eu acho que é fundamental. Nós hoje não temos uma política nuclear para o Brasil. Angra 3 está há 40 anos para ser feita, né? Ou seja, a gente não anda. As empresas, né, que orbitam, né, também ficam numa situação delicada, porque precisam produzir, né, mas não tem a garantia de que Angra 3 vai sair ou não vai sair, fica nessa indecisão. Uma política de nuclear para o Brasil deve ser super importante, tem que ser, porque o mundo caminha nessa direção. E o Brasil parece que está parado ou olhando para o outro lado, né? Porque está na contramão da história. Né? Então, eu acho que deveria ter Angra 3, Angra 4, sei lá, o outro estado número 1. A gente tinha que ter um programa nuclear para dar uma perenidade até para o setor. Como você falou também, a Associação Brasileira de Energia Nuclear, hoje nós temos uma preocupação. Primeiro, que a gente está fazendo um trabalho, ainda está, né, incipiente, mas a gente precisa melhorar, que é justamente divulgar para a sociedade a importância do setor nuclear. Porque quando se fala em nuclear, muita gente acha que nuclear é bomba atômica, né? Mas não é isso, né? Todos nós aqui, quando vamos no hospital, quando vamos fazer um exame, a gente precisa da energia nuclear. Então, isso é um fator, isso é um ponto. O Brasil, né, tanto se fala no governo das políticas públicas, e uma das políticas públicas importantes é a geração de emprego. E essa geração de emprego, ela passa por uma política, né, de energia nuclear. Então, primeira coisa. Segunda, como você falou muito bem, a medicina usa a parte nuclear. A nossa agricultura, né, nós agora em setembro estamos aí, né, está na nossa programação da ABEM, termos um seminário justamente para trabalharmos e divulgarmos e debatermos a parte da ionização dos alimentos, que é isso é muito importante para o nosso agronegócio. E temos também, como você falou muito bem, a nossa área de defesa, porque a Marinha, né, ela está produzindo o nosso submarino de propulsão nuclear. Quer dizer, então,
O segmento nuclear ele pode ser usado em vários setores. Uma preocupação que nós estamos tendo também é a formação, né, da mão de obra que vai operar isso. Isso é uma coisa que a ABEM está preocupada, que é justamente porque Angra 3, por exemplo, quando ela estiver pronta, né, ela tem que ter mão de obra qualificada para operar Angra 1, Angra 2, Angra 3. Será que nós estamos tendo isso, o treinamento adequado? Então, porque até talvez o André, talvez não, com certeza ele sabe melhor do que eu, porque ele está lá, né? Mas hoje nós temos um monte de funcionários na eletronuclear, né? Ou seja, para a Angra 3, mas a Angra 3 não existe. Então, quando tiver, né, será que nós vamos ter essa mão de obra? E daqui a alguns anos, nós estamos preparando essa mão de obra para o futuro? Então, esse é um debate que eu acho que é importante. Nós vamos fazer um seminário agora em setembro sobre isso. Uma outra coisa que nós estamos também pensando em fazer e já estamos trabalhando nisso, que eu acho que é muito importante, o setor nuclear ele precisa de ter uma qualificação na CNEM. Né? E isso é uma coisa que cada obra que é feita, tem que passar pela aprovação da CNEM. E eu estou tentando, né, estudar esse assunto no sentido de que a gente possa ter um cadastro, né, junto à CNEM, por exemplo, né, junto à ABEM, para que a gente possa preparar as empresas dentro das normas estabelecidas pela CNEM, para que possam trabalhar. Para a gente, quando vai fazer, por exemplo, um trocador de calor, não ter um problema de o fornecimento de um material, porque vai ter que comprar no exterior, porque no Brasil não tem nenhuma empresa qualificada para entregar. Isso é muito ruim, porque não só deixamos de gerar o emprego necessário no Brasil, como também vamos pagar mais caro lá fora. Talvez a gente aqui dentro, com certeza, pelo menos o lado logístico, a gente teria a facilidade de ter uma empresa nacional que pudesse fornecer. Eu sei que qualidade e competência nós temos. O problema é estar habilitado pelo órgão de controle, que no caso é a CNEM. Então, eu acho que o setor, né, hoje nós estamos vivendo essa indecisão, que eu acho que é muito ruim, e o nosso deputado Júlio Lopes, aí, todas as vezes que eu escuto ele falar, ele bate muito nisso, e eu tenho certeza que ele é um grande defensor do setor, e Angra 3, porque eu acho que a gente pode até discutir se Angra 4 ou outra que vai sair, vai ser ou não vai ter. Agora, Angra 3, me desculpe, não tinha que ter discussão. Isso aí é fato. Né? Então, é isso que eu podia contribuir. Maravilha, Almirante. Só fazer um destaque que o senhor falou em relação ao caráter multidisciplinar do ecossistema nuclear, né? A população do mundo ainda está crescendo. E essa população precisa ser alimentada. Quando o senhor fala da irradiação, da ionização dos alimentos, você permite que esses alimentos tenham maior validade. E a gente tem que considerar também no nosso PIB o destaque do segmento agro. Então é um ganha-ganha. Isso que, quando a gente fala da virtuosidade, do caráter virtuoso do setor nuclear, ele contempla também essa aplicação. Bom, presidente Adalto, agora a gente começou na geração, mas agora vai para o início aí do ecossistema nuclear, que começa com a mineração, né? O senhor está à frente da ANB fazendo um belo trabalho. E eu queria que o senhor, como a gente havia falado ali nos bastidores, né? Ficou muito claro aqui no Energy Summit as novas aplicações que a energia nuclear pode ser a melhor, como, por exemplo, nos data centers, que precisam de muita energia, de energia estável e, obviamente, limpa, considerando, né, que o mundo persegue a descarbonização. O senhor é um funcionário de carreira da ANB, tem a visão estratégica do chão de fábrica à cadeira da presidência. Como é que o senhor enxerga a ANB nos próximos anos, considerando todas as reservas de urânio que temos? O que aponta o planejamento estratégico da ANB para os próximos anos? João, muito obrigado. Eu vou mudar um pouco, vou ficar em pé. Primeiro é o seguinte, eu em pé, quem está na frente vai me enxergar. Eu falo alto para que todos possam ouvir. Eu sou realmente funcionário de carreira. Eu tenho 44 anos na empresa, tá certo? Eu vivo a INB. O João fez uma colocação com muita eloquência. Primeiro, é uma surpresa para mim
que muita gente pensa que a INB é instituto. A INB é a antiga Nucrebras, e as pessoas sabem disso. O que nós fazemos é divulgar. Quando eu fui convidado pelo ministro para assumir a INB, eu me senti muito honrado. Eu estava no interior de Minas Gerais, estava tranquilo, tá certo? Eu dizia que eu tinha 1% de problema, na realidade eu tinha 0% de problema. Quando você assume a magnitude de uma empresa como a INB, o portfólio dela, nós temos uma sequência de 1 até 7 na geração de energia da eletronuclear. Eu falei, não posso, não me permito que eu possa fazer a coisa que não coloque essa empresa em evidência, que coloque essa empresa como uma empresa independente. E eu falo, podem pesquisar, tá certo? Porque nós estamos vivendo num momento muito de fake news. E eu ando esse Brasil inteiro, tá certo? Semana passada eu estava na Bahia, ontem eu estava em Resende, hoje eu estou aqui, semana que vem estou indo para Minas, tá certo? Porque você aprende que só engorda aquele gado com o olho do dono. E ele falou com muita propriedade, eu sou engenheiro, chão de fábrica. Eu pergunto, eu converso, eu quero saber, para poder ajudar. O que nós fizemos na ANB? A ANB, a eletronuclear só pode comprar os elementos combustíveis da ANB. No Brasil, a ANB ela é soberana. E nós temos o apoio, eu com 44 anos de empresa, eu posso falar com muita eloquência da seguinte forma. O ministro Alexandre, realmente ele abraçou e dizendo o seguinte, nós temos uma Petrobras, tá certo, que é urânio embaixo da terra. E eu falei, ministro, o urânio, ela tem o peso, ela tem o valor, mas embaixo da terra não tem. Aí em cima tem, tá? Eu tive que dar uma entrevista aí falando, são as fake news que existem e as pessoas abraçam. Há alguns meses atrás nós tivemos uma audiência lá em Santa Quitéria. Pode ser, talvez por eu desconhecer, tá certo? Pode ser que exista índio, louro, com os olhos verdes, eu desconheço, mas pode ser que exista. Estava lá, para com o seu headphone, com a sua moto, e pinta, tá certo? E começa a ser contra. A INB, para que os senhores e as senhoras tenham bastante consciência disso, tá certo? Santa Quitéria, nós temos lá é potássio, 99,8 é potássio, 0,2 é urânio. Esse 0,2, tá certo? Nós temos uma projeção, isso é teste de laboratório. Laboratório são aquelas condições ideais, pressão, tensão, temperatura, ideais, tá certo? 2.300 toneladas por ano. Para nós atendermos a eletronuclear, com Angra 1, Angra 2, nós precisamos de 400 toneladas por ano. Com a entrada de Angra 3, vamos colocar 850. Vamos colocar 1.000, não chega a 1.000. Então, só lá nós temos 1.300 toneladas para exportar. Isso é divisa para quem? Para o país. Hoje, a ANB, e nós começamos a fazer uma revolução. Primeira revolução. Quando eu assumi, eu gostaria de saber qual empresa, quer seja multinacional, quer seja empresa estatal, que porventura destituiu todos os chefes, todos. Todos, sem exceção, todos. Mas antes de eu fazer isso, vou repetir, conversei com o ministro. Ministro, eu estou pensando em fazer isso. Ele falou, Adalto, eu gostei. E eu fiz. E essas pessoas que eu fiz continuaram interino. Por quê? Eu estou dizendo para ele o seguinte, mostre seu valor, mostre para nós, tá certo? Para a gente poder prosseguir. Hoje, a ANB, 92% da nossa receita vem da eletronuclear. E, infelizmente, a eletronuclear passando por alguns dissabores, tá certo? Então, nós temos que o quê? Vou ficar de braço cruzado? Juntei minha equipe, a minha diretoria, falei lá,
Nós temos que criar situações, tá certo? Para nós podermos sobreviver. Muita gente pensa que na estatal é cabide de emprego. Eu falo de mim, tá certo? Não tem dentro da ANB, dentro da antiga Nuclebras, dentro da Urânio do Brasil, quem começou com supervisor de engenharia, passou por todo o cargo de gestão e chegou à presidência. Isso é para todo mundo. É só se você se dedicar. Do meu primeiro casamento, eu tenho 3 filhas, e são 3 engenheiras. Não obriguei ninguém, minhas filhas, a fazer engenharia, mas é porque eu vibro. Hoje, o meu motorista passa para me pegar 7h15, 7h20. Antes de 8 horas, eu já estou na empresa. Esse é um perfil. Você trabalha, você ganha. Hoje, eu diria o seguinte, sabe, João? Nós temos uma unidade em plena operação, que é na Bahia. Ela foi projetada para 400 toneladas. Sabe quanto nós produzimos? 100 toneladas. Então, quando a pessoa fala o fake news, quando as pessoas jogam que não tem embasamento, se você tem embasamento, tudo bem. Mas quando não tem, eu acho que você tem que ouvir, conversar com as pessoas que podem te orientar. Mas por quê? Porque o teor lá está pobre. Então nós estamos fazendo algo em torno de 110, 115, 116 toneladas por ano. O que precisa complementar, você vai lá fora. Aí falaram, se vocês não ouviram, vão saber agora, tá certo? Que nós fizemos parceria com o Irã. Eu nem conheço o Irã, cara. Eu nem sei onde fica o Irã. Pô, no Oriente, tá ok. Cara, entendeu? Não sabe nem o que está falando. Aí, o que nós estamos fazendo? Eu tive que dar uma entrevista numa rádio lá na Bahia, explicar. Nós, da INB, nós que pertencemos ao governo, nós é para fins pacíficos. É somente geração de energia. E outra coisa também, nós brasileiros, às vezes, temos vergonha de dizer nuclear. Nuclear associa o quê? A rejeito. Nuclear associa o quê? A câncer. Ora, se essa cadeira aqui falar que ela vai dar câncer, você pode ter certeza que eu não sentaria nela. E você, com 44 anos de empresa, fez... Hoje é dia 26, ontem eu fiz 44 anos. Algumas pessoas, alguns dos senhores, algumas das senhoras já fizeram uma ressonância, né? Ressonância magnética, tá certo? Por que não põe ressonância nuclear magnética? Não põe, cara. Isso pega mal pra gente. Não pega mal, não. Primeiro, eu sou um defensor árduo da construção de Angra 3. A ANB, ela está... Eu tenho problemas. Eu digo o seguinte, eu trabalho com máquina. Eu sou uma pessoa especializada em projeto. Mas eu digo, nada substitui para mim o ser humano. Nada. Presidente. Pois não. Como o senhor muito bem colocou, né? Os desafios são grandes, mas como o senhor muito bem exemplificou no caso da medicina, a gente precisa comunicar melhor o setor. E não à toa, a nossa secretaria tem feito um trabalho nesse sentido. Inclusive, eu queria agradecer, presidente, ao seu colaborador Yuri, né? Na Nuclep, a gente tem aqui a querida Thaís, que também faz um trabalho maravilhoso. A minha colega aqui, que eu estou te vendo, esqueci seu nome, desculpa, Fabiana, né? O presidente Viana, eu estou falando especificamente até da comunicação, Thaís, que é o trabalho que a gente tem, né, buscado mostrar esse caráter virtuoso. Então, Adalto, sigamos juntos, presidente, na boa luta. Como você falou, você é um presidente raiz, né? De chão de fábrica, e é isso que a gente precisa do melhor entendimento para que o nosso segmento avance. Falando em avanço, Júlio, grande honra estar aqui contigo. É o que eu digo, Júlio, eu penso que lá no Congresso Nacional a gente precisava de um parlamentar esclarecido, né? Porque não é um assunto fácil, não é tão palatável, e você, como professor que de maneira muito didática, conseguiu encantar a todos com as virtudes do setor nuclear. Então eu queria, Júlio, que você destacasse um pouco, especialmente que, né, o painel ele trata de regulação, como que lá no Congresso Nacional, a frente muito bem liderada por você,
tem tocado os desafios para que a gente consiga definitivamente consagrar, né, o ambiente nuclear tão virtuoso, onde a gente domina, né, na parte da geração de energia todo o ciclo. Né? Essa também é mais uma das virtudes que possuímos. Então, Júlio, a palavra é sua. Bem, João, quero muito aqui te cumprimentar, parabenizar o Cássio, parabenizar os promotores desse brilhante evento, lindo, um evento desse no Rio de Janeiro, né? Summit de energia, nada mais importante que energia para o mundo, e eu estou cheio de energia, João. Acabei de posar 11 horas agora no Rio de Janeiro, vindo do jogo do Flamengo, com os 4 do Rio de Janeiro brilhando, estourando a boca do balão, o Brasil fazendo um bonito, as torcidas super organizadas, e ainda ontem coordenamos a votação contra o IOF e obtivemos 383 votos contrários ao IOF. Quero dizer a cada um aqui que o meu partido, o PP, votou integralmente, não teve um só deputado que votasse contra. Depois, se alguém quiser em particular, eu posso explicar por que a gente votou para corrigir um erro do Congresso, um erro do censo brasileiro, nesses 18 deputados adicionais, que não terão custos adicionais, porque o Congresso tem, para quem acompanha, uma fatia do orçamento da União, que é muito, muito capaz de suprir essa necessidade e outras. E isso é importante para que o Rio não esteja subrepresentado. Se o Rio perdesse 4 cadeiras e 12 deputados estaduais, ele ficaria muito subrepresentado. Mas aqui nós estamos para falar de energia nuclear, que é, segundo o presidente da Agência Mundial de Energia, aquela que mais se transforma, aquela que mais se adaptou aos novos tempos e aquela que vai dar a resposta que o mundo precisa na direção da energia limpa. Porque a energia nuclear não emite carbono e ela, sim, é capaz de ter, com 85% de fator de potência, a resposta necessária a energia que precisa triplicar no mundo. A energia, de forma geral, precisa andar muito e crescer muito. Mas, sobretudo, a energia elétrica. Ela vai ter que triplicar para poder adaptar-se e atender às demandas dos grandes centros de processamentos da inteligência artificial, como todo mundo sabe. Nós, aqui no Brasil, e aí eu recomendo a quem não conhece, que vá conhecer a Operadora Nacional do Sistema Elétrico. Eu estive lá semana passada e vou lá sempre, porque a Operadora Nacional do Sistema Elétrico é benchmarking global. É algo absolutamente extraordinário. Criação do Brasil, com uma rede entregada com 197 mil quilômetros de rede, em que a gente tem um dos melhores e maiores sistemas elétricos do mundo, coordenado por uma central. E eu quero replicar isso para o setor de combustível e quero replicar isso para o setor de Minas e Energia e tenho trabalhado muito no Congresso para fazer. E se nós, enquanto brasileiro, conseguirmos colocar de pé essa ideia, nós vamos dar um grande, grande alívio nas contas públicas. Não mais passaremos por esse sufoco, ter superávit, porque só o setor mineral brasileiro pode dar uma resposta e resolver essa equação do superávit brasileiro. Isso eu garanto a vocês. E esse sistema, inclusive, já funciona em Minas. Em Minas, já experimentalmente, todas as minas de Minas Gerais são acompanhadas por satélite, monitoradas por satélite, com suas quantidades, com suas qualidades, com todo o seu monitoramento. Portanto, isso não é nem inovador. Isso é algo bobo do ponto de vista digital, do ponto de vista da tecnologia, e nós podemos aprender a fazer imediatamente. Nós estamos com um desafio enorme no Brasil, porque vemos administrando o nosso setor de energia mal há algum tempo. Então, estamos na iminência de o ano que vem, temos que cortar algo em termos de 5 gigabytes de potência. Aí você vai falar, mas o senhor não está defendendo fazer Angra 3 para adicionar 1.400 megawatts? Sim, nós estamos lutando por isso, porque uma coisa é a potência que tem 25% de fator de potência, que é a eólica e a solar, e nada contra, porque elas estão dando uma enorme contribuição ao Brasil. Mas tem uma hora que você tem que apertar o botão, porque faltou o vento, ficou de noite, e a hidrelétrica não está cheia. Então nós temos de ter reserva de potência e temos de ter um botão para apertar, e esse botão para apertar é o da energia atômica no mundo inteiro. Por isso que a China, a maior construtora de energia solar do mundo, somando todos os países do mundo, não dá o que a China está fazendo, ela está edificando sozinha agora 26 novas usinas nucleares, sendo ela o somatório de todos os investimentos de energia solar do mundo.
e está fazendo 26 novas usinas nucleares. A Índia está fazendo 6 novas usinas e o mundo está triplicando a energia nuclear. E o Brasil patinando nesse atraso histórico de 30 anos com uma usina com 60% concluída, 63% concluída e patinando há 30 anos. Então é a hora da gente avançar. Quero dar um depoimento pessoal. Todas as vezes em que estou com o presidente Lula, que é um homem que eu respeito, admiro, inclusive pessoalmente, acho o governo lamentável, mas, de fato, ele, todas as vezes em que se posiciona a favor da energia nuclear. E hoje vi com satisfação que ele deu uma declaração cobrando aos seus ministros que coloquem na reunião do Conselho Nacional de Política Energética de outubro